vou resolver essa daqui para ficar... eu estava falando para a Anne que simplesmente eu não gravei a aula até agora. Né? Esqueci de gravar, né? Na vontade aqui de resolver as questões, acabei esquecendo de gravar. Então, eu vou resolver aqui a 23. Imagino que vocês saibam sim fazer, mas vou resolver aqui para deixar esse vídeo gravado. Se de repente o Vitor não pôde estar junto hoje com a gente, ele teve um imprevisto, aí de repente ele já acompanha aqui, o que para ele eu acho que vai ser muito útil também, tá? Então, ó, o que a gente quer é descobrir. De cara eu já vi que o 1 é raiz, né? Foi aquele negócio que eu falei, cara, questão de concurso e de prova, ninguém é louco de colocar uma raiz, por exemplo, 16, entendeu? Porque levaria muito tempo e isso não mede o grau de conhecimento da pessoa, né? Então, é antididático, né? Então, ó, eu já vou colocar o 1 aqui, porque já fiz a soma ali dos coeficientes. Então, os coeficientes, ó, 1, 2, 0 e menos 1. Né? Então, baixo 1, 1 vezes 1, 1, aqui dá 3. Nossa, não, eu disse que 1 era raiz, mas 1 não é raiz não, né? Não dá. Professor, Peraí. eu achei raiz menos um, na verdade. Menos 1, né? Tem um macete para raiz menos 1, que é o seguinte, eu não falei para vocês, mas tem um macete, tá? É o seguinte, é um pouco mais enrolado, mas vale a pena, vale a pena. Eu vou colocar aqui os coeficientes só para dizer para vocês como que eu sei que menos 1 é raiz, tá bom? Eu faço assim, ó, eu pego os coeficientes, então vamos lá, coeficiente do termo 3 é 1, coeficiente do termo 2 é 2, coeficiente do termo 1 não tem, então é 0, e o coeficiente, o termo independente é menos 1. Eu pego os graus ímpares, que é o 3 e o 1, e inverto os sinais. Então, o que era mais 1 passa a ser menos 1. Aqui 0 não dá para inverter o sinal, porque menos 0 e 0 é a mesma coisa. Se eu fizer a soma agora, ó, menos 1 mais 2 dá 1. 1 menos 1, 0. Então, significa dizer que o menos 1 é raiz. Então, eu faço isso. Eu inverto o sinal só dos termos de grau ímpar. Aqui, no caso, grau 3 e grau 1. O grau 2 eu não mexo. O grau 0 também não mexo. Só nos graus ímpares. Tá? Então, aqui vai dar, ó, 1 multiplicou, menos 1. Somou, 1. Multiplicou, menos 1. Somou, menos 1. Multiplicou, 1. Somou, 0. Aí, beleza. E aqui vai ficar x ao quadrado mais x menos 1. Beleza? Esse daqui, pessoal, é aquele caso do delta. O delta que vai dar positivo. Mas a raiz de delta não vai dar inteira mesmo. Né? Então, a gente vai ficar assim. Que o x é igual a menos 1, porque é o menos b, mais ou menos raiz de delta. O delta, b2, é 1. Menos 4ac, dá mais 4. Mais 4 mais 1, raiz de 5 aqui, porque é raiz de delta, né? Dividido por 2a. Então, as duas raízes quais são? Menos 1 meio mais raiz de 5 sobre 2 e menos 1 meio menos raiz de 5 sobre 2. Aqui eu gostaria de falar um negocinho que eu acho interessante. Todas as vezes que a gente tem esse tipo de raiz, né, que é irracional, o 5 aqui não tem raiz, note que a única diferença entre as raízes é o sinal dessa segunda parte aqui. Isso também acontece quando são raízes complexas conjugadas, tá? Que o único sinal que muda é da parte imaginária, que é aquele que é acompanhado do i, tá? Então fica um macete aí para vocês verem que isso acontece sempre, tá? Então temos aqui já as três raízes, né? Essas duas aqui e o menos. Tranquilo? Vamos Sim. aqui para a 24. Então vamos para ela. Questão 24. Deixa eu arrastar esse negócio para cá. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar ele na vertical, que para a gente vai ser melhor. Beleza.
Então, questão 24 aqui. Questão da UERJ, né? 24. Então ele fala o seguinte: as equações x ao cubo mais x mais 10 igual a zero e x ao cubo menos 19x menos 30 igual a zero, em que x pertence aos complexos. Eu vou imaginar que é complexos. Tem uma raiz comum. Determine todas as raízes não comuns. Então ele diz que eles têm uma raiz comum, né? E as outras são incomuns. Tá, beleza. Vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar no seguinte. Se a gente usar aquela minha regra, né, de usar o 0, o 1, menos 1, o 2 e o menos 2, a gente vai chegar à conclusão que no primeiro polinômio, né, nesse polinômio aqui, x ao cubo mais x mais 10 igual a zero, se a gente usar o menos 2 vai dar certo. Por quê? Ó? Vamos fazer aqui. Se eu colocar aqui, ó, menos 2 ao cubo mais menos 2 mais 10, isso vai dar zero mesmo. Porque menos 2 ao cubo dá menos 8 menos 2 dá menos 10 dá zero. Então eu já sei que menos 2 é uma raiz. Agora você vai perguntar, Luiz, por que você não tentou o 1 e o 2? Bom, o 1 eu não tentei porque o somatório, a raiz aqui não poderia ser positiva nunca. Né? Se você colocar x positivo, nunca vai dar zero. É impossível, não vai dar zero. E eu não coloquei o menos 1 porque eu teria que inverter o grau do x ao cubo, tá? E do x. Aí ficaria menos 1, que dá menos 2 mais 10 dá 8, não dá zero. Então eu já sabia que teria que ser um número negativo, mas o 2 já me pareceu um bom chute, assim, né? Então, beleza. Então a gente já sabe que esse primeiro polinômio aqui, eu posso descobrir as outras duas raízes dele, e eu vou fazer isso aplicando Briot-Ruffini. Então, vamos lá. Vou aplicar Briot-Ruffini aqui nele. Ele é um polinômio de grau 3. Se eu já tenho uma das raízes, facinho, a gente reduz o grau dele para grau 2, aplica Bhaskara e encontra as outras duas raízes. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, já sei que menos 2 é raiz. Então, menos 2. Aí aqui, os coeficientes. Do grau 3, do grau 2, do grau 1 e o termo independente. Baixei 1. Multipliquei. Somei. Multipliquei. Somei. Multipliquei. E somei. Beleza. Deu zero. Aí aqui eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, as raízes seriam dois números que multiplicados dão 5 e que somados dão 2. Certo? Certeza que nós não vamos encontrar assim tão facilmente. Então, eu vou aplicar aqui Bhaskara mesmo, tá? Então vai ficar assim, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta. Delta vai dar o quê? Ó? B ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 5, ou seja, 4 menos 20. Isso vai dar menos 16. Ó, já está aqui uma raiz complexa, tá vendo? Dividido Professor, por... Oi. será que o senhor poderia baixar um pouco a tela? Porque não tá dando para ver os cálculos. Tá, então peraí. Aqui, ó. Obrigada. Agora sim? Sim. Deu para ver? Deu? Beleza, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai melhorar bastante. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito a gente. Então aqui eu coloco para cima. Então eu vou colocar bem aqui, ó. E eu vou trazer a questão aqui de volta. Certo? Para ela ficar aqui para a gente resolvê-la de forma mais tranquila. Certinho, obrigada.
certo? Então, beleza. O que é que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos resolver isso aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 1, né? 2 dividido por 2, 1, mais ou menos. Ó, raiz de menos 16, eu vou fazer até aqui, ó. Raiz de menos 16. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 16 vezes menos 1. Que é a mesma coisa que raiz de 16, raiz de menos 1. Lembrando que raiz de menos 1 é i, e raiz de 16 é mais ou menos 4. Esse mais ou menos é esse aqui, ó. É esse mais ou menos aqui. Então, isso aqui vai ficar 4, ou melhor, 2i, porque é 4 dividido por 2, né? Então, 2i. Daí eu tenho as três raízes. Menos 2, né? Então, desse primeiro polinômio aqui, eu tenho as suas três raízes. Menos 2, 1 mais 2i e 1 menos 2i. Beleza? E aí eu já aproveito aqui o gancho para a gente fazer uma revisão de um conceito. Todas as vezes que nós temos polinômios cujos coeficientes são números reais, é o caso aqui nosso, 1, 1 e 10, quando eu tenho uma raiz complexa, ou melhor, quando eu tenho raízes complexas, elas vêm aos pares. Então, nesse caso, o polinômio de grau 3, eu tenho que ter três raízes. Então, eu poderia ter três raízes reais ou uma real e duas complexas. Eu não poderia ter três raízes complexas. Eu não poderia ter uma raiz complexa. Elas sempre vêm aos pares, porque são os complexos conjugados. Tá? Então, beleza. Então, veja, temos as três raízes do primeiro polinômio. A gente sabe que uma delas é comum. Outras duas não são. Então, vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar. Se uma é comum, né, somente uma é comum, não pode ser nenhuma das complexas. Por quê? Porque, se, por exemplo, se essa raiz aqui, 1 mais 2i, fosse a raiz comum com esse outro polinômio, essa daqui também seria. Porque tem que ser aos pares. Então, eu já sei que a comum é menos 2. Vamos experimentar. Menos 2 ao cubo, menos 8. 19 vezes menos 2, menos 38. Com o menos, mais 38. Menos 8 mais 38, 30. 30 menos 30, 0. Então, a comum só podia ser a menos 2. Não pode ser nenhuma das complexas. Então, isso é bom, porque vai facilitar muito a nossa vida. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer por Brio-Ruffini aqui o outro polinômio. Agora nós estamos naquele polinômio lá, x ao cubo menos 19x menos 30. Tá? Então, beleza. Então, ele vai estar aqui. A gente já sabe que o menos 2 é a raiz comum. Então, nós vamos trabalhar com ela. Menos 2. E aí vem os coeficientes. 1, 0, menos 19, menos 30. Então, ó, baixa o 1, multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. Beleza. Aí a gente ficou com 1, x ao quadrado, menos 2x, menos 15. Esse daqui eu acho que é mais fácil. Por quê? Dois números que multiplicados dão menos 15, e que a soma dá 2. Eu acho que isso aqui vai ser x igual a menos, menos 3 e x igual a 5. Porque, ó, menos 3 vezes 5, menos 15. E menos 3 mais 5 dá 2. Então, desse polinômio aqui, que eu estou marcando em amarelo, já sabemos quais são as raízes. Menos 2, menos 3 e 5. E do outro, o azul aqui, né, que a gente fez em azul. Então, desse daqui, a gente já sabe
que é o menos 2, 1 mais 2i, 1 menos 2i. Como ele quer determinar todas as raízes não comuns, então seria essa e essas duas. Opa. E essas duas aqui. Menos 3 e 5. Beleza? E vamos fazer o seguinte, como eu não gravei a aula, né? Deu esse esquecimento fatal. Deu esse esquecimento aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver mais uma para deixar essa colher de chá aqui para quem vier depois estudar polinômios e ter pelo menos uma questão a mais aqui para estudar, né, como estímulo aqui. Então, beleza. Então, a questão 25. Questão 25. Ele fala o seguinte. Considere um polinômio do quarto grau e coeficientes reais. Então, a gente já sabe, pessoal. Do quarto grau com coeficientes reais, notem, a gente pode ter 4 raízes reais, a gente pode ter 2 raízes reais e 2 complexas, ou a gente pode ter 4 complexas, tá? Por quê? Porque as complexas vêm aos pares, beleza? E ele diz assim, em que 3 raízes são iguais a i elevado a 327, i elevado a 246, se eu não me engano, eu vou até aumentar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos colocar assim, i elevado a 246 e i elevado a 136. Esse polinômio pode ser representado por... Então, veja, um polinômio de quarto grau e ele me dá 3 raízes. Eu teria que ter a quarta raiz. Mas beleza, esse detalhe a gente vai resolver depois. O macete de você levar o i elevado a qualquer número é que a potência do i ela tem uma periodicidade igual a 4. Ou seja, o que é isso? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui em cima. Eu tenho o i elevado a 0, o i elevado a 1, i elevado a 2 e o i elevado a 3. I elevado a 0 segue aquela regra de qualquer número. Elevado a 0 é igual a 1, com exceção do 0, né? I elevado a 1 é o próprio i. I elevado a 2, a gente sabe que é menos 1. E i elevado a 3 é a mesma coisa que i elevado a 2 vezes i. Então, isso dá menos i. Se nós fizermos o i elevado a 4, ele vai caber bem aqui, ó. O i a quinta vai caber aqui. E daí por diante. Então, por isso que eu falo que ele tem periodicidade 4, porque ele só assume 4 valores. Então, qual o macete? O macete está no seguinte. Deixa eu apagar esse 25, porque ficou muito exagerado. O macete está em a gente pegar os expoentes e dividir por 4. Então, ó, 25... Vamos dividir aqui o primeiro por 4. Então, 327 dividido por 4. E vamos pegar o resto. Então, ó, 32 dividido por 4 dá 8. Aí aqui dá 32 e tal, dá 0, baixa o 7. Aí dá 1 e o resto é 3. Isso significa que i elevado a 327 é a mesma coisa que i elevado a 3, que a gente viu ali, que é menos i. A mesma coisa para fazer com os outros. Então, a técnica é a mesma. 246 dividido por 4, 24 dá 6, 0 aqui, baixa o 6, aqui dá 1, o resto é 2. Então, i elevado a 246 é a mesma coisa que i elevado a 2, que é a mesma coisa que menos 1. Beleza? 136. 136 dividido por 4. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 4, 12 para 13, 1. 16, 4 com o resto, 0. Então, 0. Então, i elevado a 136 é a mesma coisa que i elevado a 0, que é 1. 1. Que é 1, 0. Pessoal, meu 0 está terrível, né?
i elevado a zero, que é igual a 1. Beleza, então, ó, nós temos 3 das 4 raízes. Alguém me diz qual é a quarta raiz sem calcular? Pode chutar, se errar eu conserto. O zero, ele não pode ser? O zero não pode ser. Presta atenção nas 3 que já foram. Como? Menos i é outra raiz? Então, menos i a gente já tem. É o i. É o i. Então é o i. Por quê? Porque tem que ser o complexo conjugado. Certo? Então, o que é que acontece? Esse polinômio p de x, ele seria assim, ó, um certo a que multiplica x menos 1. Eu vou colocar aqui e daqui a pouco eu explico. X mais 1, x menos i e x mais i. Lembrando que a quarta raiz é i, né? Ela é igual a i, porque como as raízes complexas acontecem aos pares e eu já tenho menos i, eu já sei que a outra é mais i. Beleza? Agora, o que é que eu fiz aqui embaixo? Aqui embaixo eu fiz o seguinte, ó. X menos uma raiz, que é a raiz 1. X menos outra raiz, que é a raiz menos 1. Então, x menos menos 1. X mais 1. X menos i. X menos menos i. Então, tá aqui, ó. Já fiz tudo, tá? Esse a é o coeficiente do termo de maior grau. Ele é chamado coeficiente significativo, mais significativo e por aí vai. Eu não vou entrar muito nesse parangolé, não, tá? Só que aqui, desculpa, deixa eu escrever em branco para continuar aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Bom, se eu já tenho o polinômio fatorado e eu estou olhando aqui para as minhas alternativas, vejam que em todas as alternativas o coeficiente do termo de maior grau é sempre 1. Então, isso me faz pensar, ou melhor, concluir que o A é 1. Então, esse A aqui, ele é igual a 1. Por quê? Porque o termo de maior grau do polinômio em todas as alternativas é igual a 1. Agora, pessoal, o que eu vou fazer é multiplicar. Então, ó, eu vou pegar o primeiro parênteses vezes o segundo. Veja que é uma soma multiplicada por uma diferença. Então, a gente já sabe que esse primeiro produto é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu já tenho. Ó. Por quê? Porque é uma soma multiplicada por uma diferença. Os outros dois, da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembram dessa propriedade, né, da fatoração? Beleza. Acontece o seguinte, aqui eu tenho x ao quadrado menos 1. Tá. Quanto é que é i ao quadrado? Então, se a gente for consultar aqui, ó, i ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos na frente, mais 1. De novo, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença. Então, é o quadrado do primeiro, ó, aqui, ó, x à quarta, menos o quadrado do segundo. Então, x à quarta menos 1, que é a nossa alternativa E. Alguma dúvida sobre essa questão? Não, entendi tudo. Tranquilo, Clarissa? Tranquilo? Beleza.